Aí, ó. Sim, cara, então. Vou. Aí. É, então Tava tá. gravando e eu pausei antes de vocês. Aí perdi a sua pressa. Claudinha, perdão, viu? Só para registrar que hoje é dia 10 de maio, Dia das Mães. E aí, Mimi fala assim: se eu conseguir ver o que está escrito, já tá errado. Lembro-me de ti quando acordei para recordar. Debruçada no meu berço, cantavas baixinho e derramavas no meu rosto pequeninas gotas de luz, que mais tarde vinha saber serem lágrimas. Conchegaste-me no colo, como se me transportasses a brandos ninhos. Desde então, nunca mais me deixastes. Quando os outros iam à festa, velavas comigo, ensinando-me a pronunciar o bendito nome de Deus. Noutras ocasiões, trabalhavas de agulhas nos dedos, contando histórias de bondade e alegria para que eu dormisse sonhando. Se eu fugia, quebrando o pente, ou se voltava da escola com a roupa em frangalhos, enquanto muita gente falava em castigos, afagavas minhas mãos entre as tuas, ou beijavas os meus cabelos em desalinho. Depois cresci, vendo-te ao meu lado, a feição de um anjo entre quatro paredes. Cresci para o mundo, mas nunca deixei de ser em teus braços a criança pela qual entregastes a vida. E até agora, dia a dia, esperas paciente e doce o momento em que me volto para os teus olhos, sorrindo para mim e abençoando-me sempre, ainda mesmo quando os meus problemas te retalhem o peito por lâminas de aflição. Hoje ouvi a música dos milhões que te engrandecem. Quis apanhar as constelações do céu e misturá-las ao perfume das flores que desabroçam no chão, para tecer-te uma coroa de reconhecimento e carinho. Mas, como não pudesse, venho trazer-te as pétalas de amor que colhi em minha alma. Recebe-as, mãezinha. Não são pérolas nem brilhantes da terra, são as lágrimas de ternura que Deus me deu para que te oferte meu coração, transformado num poema de estrelas. Bonitinho, né? As mamães merecem, né? Eu falo que lá na casinha, Dia das Mães, é igual Natal, assim, só perde pro Natal. Dia dos Pais, não tem quase nada, mas Dia das Mães é um sucesso. Mas tá bem, tá bem assim. Não é mais porque eu reclamei muito, mudou. Muito bom. Bom, agora vamos para o nosso estudo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse estudo está me atrapalhando. Esse estudo é tão, tão rico que se a gente assim for levar tudo, não acaba. Não acaba. Porque é muito, muito ensinamento, muita coisa para a gente pensar. Mas vamos começar com o simples. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 2. Alguém que levantou a mão? Não. Não. Ai, bicho. Tá dito assim. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que vá às aldeias e campos de redor, e se acomode, e ache o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. E eles disseram: Não temos
senão 5 pães e 2 peixes. Bom, é um desafio fazer 2 versículos, né? Difícil a gente fazer dois. Vamos ver o que que a gente consegue desenvolver para hoje. O começo, o princípio, já está na primeira frase. E já o dia começava a declinar. O título, o mote da passagem é o dai-lhes vós mesmos de comer. É a parte, é o substrato, é aquilo que é mais importante. Mas vamos ver as expressões que antecedem. Primeiro, a Amélia Rodrigues, no Luz do Mundo, ela diz: era manhã de abril. Essa informação não está nos textos evangélicos, né? Isso não consta lá. Ela que nos traz, que era manhã de abril. E aí eu pus só o comecinho, a primavera espolcava escarlate nas pétalas das anêmonas em flor. Ela vai descrever de uma forma tão bonita, a, aquela manhã, porque no Evangelho de Mateus consta que ali eles vinham da informação da morte de João. Nós, estudando, a gente viu que houve lá, né, a- o envio dos apóstolos, depois ele disse que era tempo de Herodes, Antipas, e aí depois a gente chega nessa parte. Mas em Mateus ele fala que houve essa informação da morte de João, que nós também estudamos, e ele passa pelo lago no barco de Pedro. E as multidões, vendo que ele passava, correram na direção do Cristo, como a buscar, né, a querer ouvir a sua mensagem. E a Amélia vai descrevendo como aquilo se deu de uma forma assim. Sabe quando você está num lugar que tá tão bom, que você nem lembra se você comeu ou não comeu? Que aquilo não é a tua preocupação? Então, pelos relatos, Jesus vai falando, as pessoas estão mergulhadas nessa palestra, nessa fala, nessa vibração do Cristo. E quando o dia começa a terminar, ele vai dizer, os discípulos, os doze vão até o Cristo e falam: Senhor, o dia já acaba. Despede a multidão, porque estamos em lugar deserto e não há o que comer. E nesse ponto, a gente precisa lembrar que esse pessoal, essa passagem toda, em especial essa passagem, ela tem uma série de desdobramentos, de indicações sobre aquilo que o evangelista quer passar em poucas palavras. Na hora que a gente chegar nos pães e nos peixes, isso vai ficar mais evidente ainda. Mas o clima, antes de tudo, era de elevação total. E aí vai acontecer assim. E o dia começava a declinar. O chamado do evangelho é no sentido de que o tempo passa, o tempo urge. E para muitos de nós, o problema é que a gente não sabe quem, o dia está declinando. Em oportunidades, sempre. Mas se a gente expande um pouco e pensa na nossa própria vida, é, o dia, o dia está terminando para muitos de nós.
É só um pouquinho. Ele, muito ele. Ele- Aí o Chico, esse aqui é o Chico mesmo, não é Emmanuel, falando a respeito desse tempo, ele diz assim, ó, perguntado a respeito desse tempo que chega, desse dia que termina, desse tempo que urge, ele fala assim, ó, segundo Emmanuel, os tempos são naturalmente chegados, para que nós, por dentro de nós, façamos um compromisso real, efetivo, de renovação íntima, valorizando o tempo, na pauta dos conhecimentos superiores que já possuímos. Aí o Chico diz: se aproveitássemos 10 ou 20% em trabalho os conhecimentos elevados de que já somos detentores, principalmente nós outros, os espíritas cristãos, certamente que os tempos estariam chegados para muita felicidade na Terra, começando essa felicidade em nós mesmos. Isso, porém, não é fácil. Construir por fora foi sempre algo fácil. Mas edificar por dentro de nós as qualidades superiores que nos converterão em espíritos enobrecidos, isso é muito difícil. Então, o Chico, para falar disso, ele diz assim, que nós, se a gente aproveita o que a gente sabe, a nossa evolução seria muito maior. Ele diz, se a gente praticasse 10, 20% do que a gente já aprendeu, isso teria outra dimensão no mundo, na felicidade do mundo, mas começando por nós mesmos. Ah, como diz a música aqui, que é a música católica, que eu esqueci o nome do cara, mas ele fala assim: a começar em mim, a começar em mim. Se alguém lembrar, a gente passou aqui esses dias, lembra que um cara canta no finalzinho da nossa reunião, faz um mês mais ou menos, que ele fala. Ele fala que se ele ficar só nas notícias, se ele ficar só naquilo que chega até ele vai viver daquela forma. Então, para mudar, ele precisa mudar começando nele. É essa a lição que o Chico traz inspirado em Emmanuel. Os tempos são chegados para que venhamos a perceber isto com mais clareza. Trabalhar e trabalhar pelo bem de todos é o programa da criatura, em todos os tempos, de modo a penetrar no entendimento e na execução, Pedro Valença, e na execução das leis de Deus. É o Pedro mesmo, isso mesmo. Então, é, só para bem rapidinho essa parte, né? Mas ele fala assim: os tempos são chegados para que a gente veja com mais clareza. E o Vinícius, seu Vicente, o Pedro de Camargo, é um gênio, né? A gente precisaria até usar Por lá fala que é o Manuel encarnado. Emmanuel encarnado. A gente precisa até usar mais os textos de Vinícius, que é uma maravilha, uma profundidade. E ele diz assim, num dos comentários que eu procurei para trazer para vocês, não achei o livro, mas ele diz assim, falando da fala do Cristo, os tempos são chegados. E ele diz: os tempos são chegados, dizia o Cristo, há 20 séculos. E ele mesmo completa: os tempos sempre são chegados para aquele que encontra o Cristo. Porque causa uma certa. É meio paradoxal que a gente ouve hoje, depois de 2000 anos, a fala do Cristo dizendo: os tempos são chegados. Eu pensei, pô, mas o tempo é chegado agora ou os tempos são chegados há 2000 anos? E o Vinícius fala: os tempos são chegados para quem encontra o Cristo. Então há uma questão objetiva de mudança do globo, que vai tempo, e há uma mudança muito mais
presente, muito mais sutil e mais, também mais acessível, que é a mudança íntima. E aí a gente fica, né, eu às vezes fico pensando assim, o que a gente já estudou de evangelho, já conhece de evangelho, né? E se não fosse o evangelho, né? Como é que ia estar? Por que que o evangelho não tá grande coisa, né? Se fosse sem o evangelho, tava feia a coisa. Bom, aí Alta de Souza. Ô, gente, hoje vai ter poesia do começo ao fim, tá? Não sei porque deve ter algum espírito poeta aqui. É o Moacir que vai estar presente aqui em casa essa semana, já está me inspirando já. Então, o que eu pensei de poesia, a Alta de Souza é uma maravilha. E ela tem uma que, olha só, quando eu estava preparando, tem um livrinho aqui de casa da Alta de Souza, e eu vou lendo devagarzinho, porque poesia é igual doce de leite. Você não pode pegar o copo e comer tudo. Tem que ser uma colherinha para você degustar aquilo, sentir o sabor, né? Aproveitar. Não pode ser de uma vez, tem que ser devagarinho. E eu peguei a poesia e ela se chamava Enquanto é Dia. Enquanto é Dia. Aí ela diz assim, ó: segue os passos do mestre enquanto é dia. Sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Não te detenhas na escabrosa via, e que a taça de fel não te amedronte. Louva a madeira que te dobra a fronte, para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto há sol, avança na subida, de alma desfalecente e consumida, bendizendo o martírio que te leva. Seja a luz tua excelsa recompensa, porque a noite da morte é triste e densa para aqueles que dormem sob a treva. Se a gente pega o conteúdo da fala de Alta, é exatamente o sentido de alterar, de mudar enquanto é tempo. Vou ler rapidinho de novo então. Segue os passos do mestre enquanto é dia. Sobe do escuro vale para o monte. Que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Quem que usou coroa de lágrimas, né? De onde vem isso? Não te detenhas na escabrosa via de subida, né? E que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobra a fronte para a estrada cruel, áspera e fria. Ela não promete, tá igual Churchill quando assumiu a Inglaterra na, no meio da Segunda Guerra Mundial, e a Inglaterra estava assim numa situação de tava 4-0 para o adversário aos 35 do segundo tempo. E ele assume o poder e no discurso de posse dele, ele fala: eu só prometo sangue, suor e lágrimas, mas venceram. Então, a Alta, ela não vai ter adversário. O Xuxa dizia, I never surrender. Quer dizer, nós jamais esmoreceremos. É isso mesmo. Tô com um, um erudito aqui também comigo, tá me ajudando, viu, gente? Não, Enquanto a sol, ó, lembra que a frase fala? E o dia terminava. E ela diz: enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente e consumida, bendizendo o martírio que te leva. Ela está dizendo que tá fácil? Ela está dizendo que tá tranquilo? Nunca, né? Seja a tua excelsa recompensa, porque a noite da morte é triste e densa para aqueles que dormem sob a treva. Como a dizer que a morte espera de uma maneira muito triste aqueles que passaram pela vida dormindo. Se eu fosse acabar com a poesia de Alto de Souza, eu podia resumir assim, né? Mas como eu já li, vocês podem tirar conclusões muito mais excelsas e profundas. Bom, muito bem.
E aí, ah, na sequência da frase, o evangelista fala assim: então, chegando-se a ele os doze, disseram-lhe: despede a multidão. Gente, o que que é despede a multidão? Qual que é o sentido do despede? Quando a pessoa fala assim, nossa, fui despedido, fui tchau, né? Vai embora. Vai embora. Então, eles disseram assim: despede a multidão, igual a gente faz. Aí eu não fiz isso, não, por causa disso, 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 disso. Nossa. E aí, assim, vai, né, dos, os mais variadas justificativas. Mas o que eles queriam, sobretudo, é se verem desobrigados daquela responsabilidade de cuidar de uma multidão. Entende o sentido? Então eles falam assim, Senhor, manda que a multidão vá embora. Tava todo mundo assim, tipo assim, alguém tá na nossa casa, sexta à noite, ou então lá para as 11 horas da manhã, tá na hora do almoço, e tal. Você não tem almoço para todo mundo, você tá meio apertado. Você fala, ó, vamos falar que vão sair, né? Põe uma vassoura aí atrás da porta, uma coisa assim, porque não tem jeito de organizar almoço ou janta para esse povo todo. É tipo isso que os discípulos falaram. E aí, tem que parar. Gente, tá bonito isso aí, não tá? Acho tão bonito eu elogiar eu mesmo. É, Mas tá lindo o slide mesmo. porque isso- Eu ganhei uma tulipa do meu filho. Você ganhou? Eu ganhei uma da cá. Ganhei. De coração, né? É tão legal. Bom, aí eu não quis colocar, porque essa eu queria que vocês ouvissem. Falei que o estudo é só poesia praticamente, né? Então, lá num livro maravilhoso, maravilhoso, que a gente precisa ter em casa, em papel, chamado Cartas do Evangelho, o Casimiro Cunha, ele faz uma carta dedicada às mães. E como hoje é Dia das Mães, naquela primeira fala de uma mãe, assim, fala de um contato, né? Acho que, eu não sei qual dos companheiros que colocou hoje no grupo, uma fala que a gente teve há pouco tempo, do Chico, quando ele diz assim: a mediunidade é um segredo entre Deus e a mulher. E aquele primeiro A texto, maternidade. a maternidade, né? Foi você que colocou, Hebe? Acho que foi a Foi, Daiane, desculpa, né? acho que foi outra pessoa, mas o primeiro fui eu. Então, aquele fala muito disso. Mas nesse segundo, o Casimiro ele é mais. Talvez ele seja mais completo. Então ele diz assim, ó, é quase uma recomendação. Então ele diz assim, carta às mães. Minha irmã, se Deus te deu a luz da maternidade, deu-te a tarefa divina da renúncia e da bondade. Busque imitar no caminho a rosa de Nazaré, foi chamada aí na prece, irradiando perfume de amor, de humildade e fé. Lembra sempre em tua estrada que a paz de tua missão é feita dessa ternura que nasce do coração. Contempla em cada filhinho um luminoso sorriso de alegria dolorosa que te leva ao paraíso. Porque ser mãe e irmã é ser prazer sobre as dores, é ser luz, embora a estrada tenha sombras e amargores. Ser mãe é ser a energia que domina os escarcéus, é ser nas mágoas da terra um sacrifício dos céus. Pensa nisso e não duvides da grande misericórdia que te deu na senda escura a lâmpada da concórdia.
Ouve ainda, tem cuidado com teu próprio coração. Não deixes que se transforme o teu amor em paixão. Muita vez a mãe terrestre, em vez de salvar, condena, porque do amor que redime, faz a paixão que envenena. Há muitas mães nos espaços, chorando na desventura, os perigosos desvios de tua imensa ternura. Ama o filho de outra mãe, qual se for o teu também, e estará santificando teu lar nas luzes do bem. Castiga amando teu filho, em teu carinho profundo, prefere o teu próprio ensino às tristes lições do mundo. Recorda que está contigo a missão de renovar, de corrigir perdoando, de esclarecer e ensinar. Nos teus exemplos repousa a esperança do Senhor, que há de salvar este mundo por meio do teu amor. Então, o Casimiro, ele é um pouco mais contundente, posso falar assim, no compromisso materno. E eu lembro de uma palestra do Divaldo, o Divaldo é muito engraçado, né? É, eu ia falar que era o espírita falando que a morte levou o homem. Ele é onde ele estiver agora, né? E ele diz assim: eu chego em muitos, às vezes eu chego nos lugares, ele falando, e eu não sei quem que é o pai, quem que é o filho, quem que é a mãe, quem é a filha. E aí eu pensei, ouvindo, né? É, bom pro pai, né? Bom pra mãe, né? Que tá inteirão, né? Aí ele completa, ele fala assim, porque os hábitos dos pais estão igual dos filhos. O jeito de, o jeito de, não, de vestir não, mas vestir só me complica. O jeito de viver, o jeito de viver, né? Às vezes a imaturidade, a, numa vivência assim que a gente começa a. Aí vai chegando assim, eu lembro de ver uma reportagem desse novo viés, né? É, mas muita gente assim, que tá sem compromisso lá pelos. Tem gente que já tem 50 anos, né? E aí é, a moça fala, uma reportagem que a moça disputava com as filhas os paqueras dela. E eu tinha acabado de ouvir a palestra do Divaldo, falei, nossa, é isso aí que ele está falando, né? É disso que ele está dizendo. É, e há um convite, posso pensar assim, ou uma proposta, da gente gozar a vida, da gente viver da maneira mais intensa, cada dia, carpe diem, o dia não volta e tal. E né, cada um sabe a medida de viver isso, e tomara que todo mundo possa viver de uma forma plena e feliz. É, mas há a responsabilidade também daquilo que foi assumido, né? Hoje à tarde, conversando com uma mãezinha maravilhosa, maravilhosa, um ser humano que eu sou fã, e ela me disse assim: Everton, como é difícil ser mãe de adulto. Como é difícil ser mãe de adulto, porque os problemas da vida adulta que a gente tem somam-se aos problemas que os nossos filhos têm. E a gente se alegra e se entristece com a tristeza e a alegria deles. Então ela diz assim: não tem sido fácil para mim, não tem sido fácil acompanhar as vivências, as dores que os meus filhos têm experimentado. E eu fui ouvindo e lembrando, que eu já tinha preparado o estudo, né? Fui lembrando de Alta de Souza, quando ela nos diz assim, que essas intercorrências, né, na vida de cada um, elas, assim, elas são inafastáveis. Elas são inafastáveis. Às vezes mais, às vezes menos, mas esse, esse, essa compaixão, que é o que tomava o Cristo, né, pela dor do outro, ela vai ser, eu acho que vai ser perene. Porque se até o Cristo tem, gente,
os evangelistas, os estudiosos, teólogos, eles não cansam de dizer que o Cristo se compadeceu de tal ou tal situação difícil. E o que a gente mais pede é isso, né? Senhor, cuida, me ajuda, né? Me ajuda. Esse dia eu estava ouvindo uma amiga da Lígia, que eu não vou falar quem é, claro, mas ela estava com um problema muito sério, muito difícil, né? Porque ela queria ir com uma roupa de tal cor numa festa muito importante que ia ter, e a filha queria que ela fosse com outra. Ou havia ali um movimento dela com as filhas e tal, que elas não chegavam a um acordo. Aí ela falou assim: Eu pus na mão de Maria. Eu pus na mão de Maria pra ela solucionar isso. Falei, então, assim, eu não sei, né, se também sou eu, que Maria deve estar até acostumada com isso, né? Mas a gente pensa assim, gente, mas deve ter coisa mais importante para Maria pensar, né? Deve ter, né? Não que não seja importante, não estou desmerecendo aqui a cor do vestido de ninguém, que é coisa importante mesmo, cor de vestido. Mas, e acho que isso aí a gente dá conta de resolver, né? É, ou teria que ter, né? Ou teria que dar na nossa responsabilidade. Porque muitas vezes a nossa ação é como a dos discípulos. Despede a multidão. Ah, Senhor, ó, fala aí, né? Nessa linha aí. Gente, vocês estão quietinhos, mas pode falar se quiser, tá? Não precisa ficar. se- Eu estou aqui reflexiva sobre mãe, né? Porque quando a gente não tem mais, né, a mãe presente, mas a gente consegue ter visualizar a trajetória de vida da mãe com a gente e por tudo que ela passou, a minha mãe em especial, né? Assim, hoje eu consigo entender minha mãe mais do que nunca. E aí eu vejo assim a trajetória também do fim, né, que da existência dela. E aí no final tinha pessoas que questionavam a gente assim, nossa, mas a sua mãe é uma pessoa tão boa, onde você viu passar por isso, né? Um dia uma familiar questionou, foi, mas na hora me veio assim, mas nós, nem Jesus foi poupado, por que nós vamos ser, né? A gente tem nós temos as nossas necessidades, não só talvez dívidas, mas provações que a gente pede mesmo para vivenciar, para sermos testados mesmo, né, naquilo que a gente acredita, porque se a gente, como a Alta de Souza disse aí, a gente vai ter uma caminhada que não é fácil, quando a gente precisa vivenciar, né? Então, assim, e quando a gente estiver vivenciando, que a gente consiga ter a fé, né? Que a gente consiga ter a aceitação e a resiliência, né? Para atravessar. Porque é só uma travessia, né? E aí, e quantos exemplos nós temos, né? De situações assim, né? Então, eu sou muito agradecida pela lição que minha mãe deu no tempo todo, até no final, sabe, assim, pra gente, né? Então, graças a Deus que ela receba o meu amor, meu carinho, onde ela estiver. Viu? É isso aí. A mãe é nota mil. O Everton, Oi, Ed. eu li aqui hoje um texto da Maria Dolores. Se eu soubesse, tinha mandado para você. Você tá muito inspirado hoje. Chama Retrato de Mãe, você conhece? Conheço. Que fala da mãe de Judas, né? Depois, no fim, é Eu Maria usei. Santíssima, né? Domingo que vem vou fazer uma palestra, termina com esse texto, que ele é maravilhoso. E, É, já que você está falando nisso, nós estamos tão artísticos hoje, né? Tem uma música antiga também, uma música do meio sertanejo. Se eu fosse falar, eu ia falar um sertanejo raiz, não é? Que chama Retrato de Mãe também. hum. Chama Retrato de Mãe, bem bonita. Ela é tão bacana que eu já cantei até na reunião essa música.
Isso enriquece a palestra, o estudo. Bom, aí ele fala, porque estamos em lugar deserto. A referência dos teólogos, né? O Aloysio fala assim, desse lugar deserto, é da gente às vezes se sentir sozinho. Até vi esses Reels, né? Esses Reels tem umas coisas maravilhosas. Por exemplo, tem agora, aí não sei se viram, o Sapo não lava o pé, que é maravilhoso. Não viu, Claudinha? Vou mandar inbox. Mas é viciante, assim, você ficou ouvindo aqui. Então tem coisa muito legal. Então eu vi o Paulo Altran falando que ele estava com 62 naquele tempo. Lembra do Paulo Altran, né? Um grande ator, né? E ele fala que viver é seguir só. Embora a gente esteja com outros, mas há sempre uma solitude aí. Então ele diz, porque estamos no deserto. Lugar deserto, lugar solitário, eu vou no Champlin. Sem comércio, sem possibilidade de comprar alimentos ali. Assim sendo, os discípulos queriam despedir as multidões. Por que que eu pus o Champlin? Porque ele diz assim, ó, Jesus tinha as razões importantes para não fazer isso. Ele estava prestes a realizar um dos seus mais notáveis milagres e precisava de tais circunstâncias para a sua realização. Então aí, senhor Vicente, eu lembrei o seguinte, que a gente sempre ouve no meio esportivo que o craque, o gênio, ele pensa antes. Ele pensa antes. E aí fiquei pensando, será, gente? Como é que é a trend, meu bem? Será? 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 Será que ele não pensou que o dia ia findar e aquelas pessoas estavam sem comida? Será? Claro que ele sabia. É claro que ele sabia. Ele esperou as circunstâncias mais propícias para. É que Jesus não se afoba, né? Jesus não se afoba. Ele tem o tempo certo. É o tempo da canção, né? Dizem que o universo é música. A canção, se você entra antes, né, Sandra? Se você se atra... O pessoal fala atravessa, né, Caio? O cara atravessou no samba, quer dizer, ele perdeu o ritmo, ele não conseguiu seguir, né, a, a, exatamente o tempo. Mas com Cristo, cuja vida é o maior poema, não tinha isso. Então, os discípulos estavam aflitos, estavam com pressa, estavam preocupados, mas o Cristo estava tranquilo. Aí Jesus fala assim, mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. E aí você pensa assim, o Everton, mas aí, aí ficou difícil. Como é que os discípulos iam arrumar mantimento para 5.000 pessoas? Jantar bem-vindo. A Carol falou jantar beneficente, que a gente faz um jantar beneficente. Era anual, mas agora já sei. Vamos ver se. É, sabe qual que é a, a indicação a respeito disso aqui, gente? É sempre, todas as vertentes, sobretudo Emmanuel, é sempre social, é sempre de beneficência, é sempre de. Tem uma música do Lado Santos que fala assim: ama, ama, ampara o triste e o fraco, reparte o teu pão farto, anima o coração. Dessa, dessa vertente de auxílio, sob o viés espírita cristão, não tem jeito de fugir. Não tem jeito de fugir. A, se a gente fizer, a gente pode tergiversar a respeito disso. Há muitos companheiros que falam, "Ah, mas eu já pago tanto imposto, eu já.
já recolho tanta coisa, isso é obrigação do Estado, essa responsabilidade. O Estado que faça. E Emmanuel, respondendo isso, ele fala assim: é verdade. Mas se estamos numa praia e visualizamos alguém se afogando, a gente vai ajudar ou a gente vai pensar que deveria ter um salva-vidas ali? Emmanuel, em Palavras de Vida Eterna, ele diz assim, comentando esse trecho: dá-lhes vós mesmos de comer. Só para lembrar que esse é o único milagre que está descrito nos 4 evangelhos. O único. Em muitas ocasiões, propomos a benfeitores espirituais determinados serviços, que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece. Enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. Então, Emmanuel fala assim, ó, em diversos momentos da nossa vida, a gente pede, né, propõe que os benfeitores espirituais nos ofereçam oportunidades de trabalhar. Então a gente faz prece, né? Pensa no que eu poderia fazer. Ah, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fundar 5 creches, né? Se eu, isso é o clássico, né? Isso é o clássico. E tal. Aí ele fala assim, ó, mas olha o doente de uma rua, o parente necessitado, o obsesso que sofre não distante, a casa conflagrada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, devotados e operosos. Contudo, suplicando socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. Gente, desculpa, que esse slide era anterior, então só para dá para entender. Ele fala assim, ó, os nossos amigos espirituais, eles nos ouvem. Não sou eu que estou falando isso, hein, gente? É, mano. Mas vamos prestar atenção naquilo que a gente pode fazer pela gente mesmo. Aí vou voltar. O doente da rua, o parente necessitado, o obsesso que sofre perto, a casa conflagrada do vizinho, o companheiro que está no leito, o amigo que está numa prova difícil. Esses dias eu estava entrando em casa e eu pensei, falei, gente, quanto pode fazer uma pessoa que vem numa família muito necessitada? Se tiver um que se disponha a reunir condições de auxiliar, quanto bem é que ele pode fazer, aquela pessoa pode fazer? Quanto bem aquela pessoa pode proporcionar? Diante da turba faminta, esses aí, ó, esses 5.000, ouvindo as alegações dos discípulos que lhe solicitavam atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor: dai-lhes vós de comer. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimentos, antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva. Então, vamos voltar. Ele diz assim, ó, nas situações da vida, o que nos apresenta é desse jeito. Quando foi com Jesus, os discípulos foram até ele e falaram: Senhor, esse povo está morto de fome. Manda eles embora. Ele fala: Não, vocês dão de comer. Aí, Amélia Rodrigues, naquele livro que eu falei, Luz do Mundo, ela diz assim: que uma das pessoas, um dos homens, tinha levado 5 pães e 2 peixinhos. 2 peixinhos.
E o que que os discípulos fazem? Aí eles já vão bem. Eles apresentam ao Cristo aquilo que eles tinham. E no final, se a gente bem pensar, nunca nos é exigido que a gente possa doar mais do que aquilo que a gente tem. Em tempo algum, a divindade vai pedir que eu faça algo que eu não possa fazer, que eu não seja capaz de fazer. É diferente de eu não saber que eu consigo fazer. Isso é outra coisa. Eu gosto muito daquela frasezinha que fala, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Um amigo me mostrou mandou a mesma frase, falou assim, não sabendo que era impossível, foi lá e descobriu. Então, a vertente nossa, né? Mas se a gente pensar no doutor Tomás Novelino construindo 4 unidades, uma fábrica e 3 escolas, a gente passa, o Pestalozzi é orgulho de Franca. Você olha, vê aquele tamanho de prédio, aquele tanto de coisa, aquele tamanho de trabalho com um homem e uma mulher, Dr. Tomás e a Dona Aparecida. É claro que depois que a pessoa inicia o movimento, né, outros virão. Mas se não tiver vagão, se não tiver locomotiva, não vai, né? Ele diz Everton, assim, lembrei da sua avó, que você fala que ela falava, né? Que o pouco com Deus é muito, o pouco com e Deus o é muito muito, sem muito Deus sem é Deus é nada. nada. É isso mesmo. Ela falava isso quando não queria que eu fosse para São Paulo. Aí ele diz assim, ó. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer a nossa parte, quanto nos seja possível, para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. E aí, para encerrar, que eu quero encerrar com uma poesia, é, Maria Dolores, uma confluência, hein? Mei, Casimiro Cunha, Maria Dolores, Alto de Souza. Não foi pensado, não, mas eu gosto muito disso. Gente nossa, no livro Alma e Vida, para que não fique dúvida. No atendimento à penúria da multidão que desfila, de alma cansada e intranquila, rogando agasalho e pão, não digas que esse trabalho vem de vaidade ou loucura, desprimorando a cultura ou deprimindo a visão. Silencia por instantes o alarme da inteligência e escuta na consciência o coração a falar. Essa fila, enorme e aflita, é nossa família à frente, pedaço de nossa gente em torno de nosso lar. De sentimento a guiar-te, notarás no próprio peito surgir imenso respeito por esses irmãos na dor. Olha o garoto que passa, enfermo de olhar sem brilho. Podia ser nosso filho, gritando por nosso amor. Fita os irmãos fatigados, sob as rugas da incerteza, marcados pela tristeza de quem vive sempre a sós. Foram jovens cintilantes, que em meio à graça e ao ruído, talvez pudessem ter sido nossos pais, nossos avós. Alegra-te por servi-los, doar-lhes paz e esperança. É próprio de quem avança cumprindo as divinas leis. Acolhe-os e escutarás a voz do Cristo onde fores. Todo amparo aos sofredores. É sempre a mim que o fazeis. Quando eu morava numa casa de rua, foi a primeira casa que eu comprei. E
as pessoas iam muito, né, assim, acho que vão ainda, né, nas casas fazer pedidos e tal. E, e aí eu atendi um menininho, e eram dois menininhos. E ele falou, tio, compra uma coisa, assim, não sei, agora não me lembro, assim, o que eles vendiam. E eu fui comprar, e eu falei assim, você tá com fome? E eles falaram, nossa, eu tô com fome. E o outro falou, eu tô com sede. Eu falei, entra aqui pra você tomar uma. Ele tinha uns 10 anos, 11 anos, lembra disso, meu bem? E eles entraram pra eu servir água e tal. E eu olhei e ele tava descalço. Eu falei, por que que você tá sem chinelo? Ele falou, tio, eu não tenho chinelo. E eu vi que o sapato do pé dele era assim, um pouco menor do que o do Rafa. O Rafa devia ter uns 9 nesse tempo, uns 8. E eu falei, se eu te der um chinelo, você acha ruim? Gente, ele estacou assim, eu peguei o chinelo, dei pra ele, ele calçou, me abraçou e falou pro amigo, falei, eu tenho um chinelo, eu tenho um chinelo. E saiu, e eu fiquei olhando, ele pulando de alegria, porque agora ele estava com chinelo. É, eu acho que quando a gente perder a capacidade de se compadecer do sofrimento do outro e achar que a pessoa está assim porque não quer trabalhar, porque quando a gente tomar um pelo todo, eu tô falando eu acho para assim, eu tenho certeza disso, para mim, que a gente perdeu a capacidade de amar, porque não foi isso que o Cristo fez e não foi isso que os grandes que nos orientam nos falam. Os grandes nos falam: ama, meu filho, reparte o teu pão, faz um pouco mais, faz um pouco mais. Para falar a verdade, se a gente for ver bem, bem, bem mesmo, a gente faz muito pouco e vive muito bem. Talvez de forma assim, desarmoniosa com o que o cristianismo pleno nos fala. Talvez a gente não esteja preparado para o máximo, né? Mas fazer o mínimo, gente. Fazer o mínimo é a nossa obrigação. É isso aí. Gosto mesmo dessa passagem porque Jesus sempre multiplica as nossas migalhas. Qualquer coisa que a gente oferece com amor do nosso coração pode ser uma migalhinha de pão. Ele vai multiplicar, né? Então, para esse menino é muito, né? Porque a gente acha, nossa, é tão pouco que eu faço, mas para esse que eu faço é muito, né? Então, não é sobre quantidade. Eu não vou conseguir ter uma escola do tamanho do Pestalozzi nessa vida. Mas não é isso que Deus pede. São só dois pães, são 5 pães e 2 peixes, né? Que Ele vai alimentar multidões. Então, que a gente possa espalhar nossas migalhas, né? Todos os dias. Que Jesus multiplica. Lembrei da historinha rapidinho do menino que tá vendo um presente para a mãe, fica olhando na vitrine, entra na joalheria e fala: Moço, quanto custa essa corrente? E ele fala: Quanto você tem? E ele pega aquele dinheirinho amassadinho do bolso e entrega. E o dono da loja, né? Ele fala: É o suficiente. E embrulha e entrega o presente. E daí 10 minutos tá o pai do menino lá de novo, achando que ele tinha roubado, né? E ele fala, não, ele comprou. Ele fala, mas ele nunca vai ter dinheiro para comprar isso. Quanto custa? Quanto ele te pagou? E o joalheiro vai dizer, o preço é um segredo entre o cliente e o fornecedor. Ele fala, não, mas quanto custa? E aquele homem vai dizer, ele pagou o maior preço que alguém pode pagar. Ele deu tudo que ele tinha. Ele deu tudo que ele tinha. É isso que nos pede.
Deixa eu dar falar. tudo que a gente pode dar. Quando foi possível. Porque quem não sabe, eu tô morando em São Paulo e eu tô começando a pegar ônibus agora, assim. E na primeira vez que eu fui pegar um ônibus, eu, eu não sabia como pegar. E aí eu vi online, assim, comprei o bilhete online. Enfim, eu cheguei lá na hora, andei, chegou na hora de eu passar e não tava dando certo. E não tinha nenhum jeito de dar certo, porque eu não tinha o dinheiro físico e nem o bilhete único. Então eu tinha andado de graça e aí eu precisava dar um jeito de pagar aquilo. E aí a moça, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Aí a mulher que estava do lado da cobradora, muito simples, muito simples. Tava com dois menininhos no colo, assim, ela tá voltando do trabalho, ela abre a bolsinha dela assim, e ela me dá dinheiro para passagem. Era tudo que ela tinha. Era tudo que ela tinha. E aí eu olho assim pra ela e eu falo, não, não precisa. Ela, toma, toma, toma. E aí a moça que tava cobrando, ela me deixa passar de graça e devolve o dinheiro pra moça. Mas assim, era tudo que ela tinha. Então, uns R$ 5 que ela tinha ali. E ela me deu. E não precisava, assim, porque realmente não tinha o que eu fazer, eu não sabia qual que era a saída. Mas assim, ela foi a única que ofereceu ajuda, assim, do ônibus inteiro. Cristã, né? Cristã. Gente, é isso aí. Eu tô quase esquecendo de fazer a prece aqui, ué. Quem que vai fazer a prece para nós? Seu Vicente Benatti? Uhum. Você faz, seu Vicente? Então, nós queremos agradecer no dia de hoje, especificamente a data consagrada às mães, essa lição de muita nobreza que recebemos a participação de Campinas. Então, nós vamos orar com a oração dominical, que é a oração que ensinamos e aprendemos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso, cada vez me dá no Senhor, perdoai as nossas dívidas, que nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas em tudo bom. Em nome de Deus, portanto, encerrar essa impossível não dessa noite. Assim seja. Obrigado, seu Vicente. Obrigado, gente. Bom domingo. Meus Com queridos, boa Deus. semana. Beijo. Boa Noite, boa semana para todos, semana. pessoal. Boa noite, Tchau, tchau, obrigada. pessoal. Boa noite. Boa noite, gente.